Olá! Estamos de volta com Palavra de Sabedoria e hoje vamos falar sobre Salmo 2. Vai ser um grande diferencial aí na sua vida. Por quê, Mateus? Porque a Bíblia é uma palavra fresca que de fato refresca ali o nosso coração, refresca a nossa alma, dá vigor à nossa alma, traz esperança, traz alívio, traz direção, certo? Então vamos falar desse Salmos 2 e vamos ver essa preciosidade. Senhor, muitos são os meus adversários. Então, o rei Davi escreve salmos, grande parte de salmos. A gente está falando de Salmos 2, escrito por Davi. Então, grandes são os adversários dele. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Eu estou pegando alguns versículos e estou indo em algumas partes mais direcionadas. E você pode ler completamente posteriormente. Então, ele tem muitos adversários, mas Deus é aquele que protege, é o escudo dele, é a barreira dele, certo? E olha só, continua. Ele tem muitos adversários e nesse texto também fala que pessoas falam contra o Deus dele, pessoas afrontam a fé dele, mas ele está falando, cara, Deus é aquele que me protege. Deus é aquele em quem eu confio. Então, eu sei que se eu confiar em Deus, Ele vai me proteger, Ele vai me guardar em qualquer tipo de situação. E a gente sabe que por um período da história ele foi perseguido por um rei, o rei Saul, e de fato ele passou ali por grandes dificuldades, mas o tempo todo ele confiava em Deus. Apesar de ele ter várias oportunidades para poder matar o rei que estava perseguindo ele, ele não matou porque ele entendia que, olha, se é um rei que foi ungido por Deus, eu não posso tocar nele, porque ele é ungido de Deus. E, na verdade, esse rei foi morrer posteriormente em guerra e Davi não fez nada. Simplesmente ele morreu e chegou o momento, a gente sabe, né, da história. Davi foi ali colocado como rei de Israel, ungido em um período e, posteriormente, foi colocado ali como rei de Israel. Mas é interessante, ele passou por dificuldades, ele teve críticas contra a vida dele. Talvez assim está, né, a sua vida. Talvez você esteja passando por dificuldades, talvez você esteja recebendo críticas. Mas como você vai reagir diante disso? Você vai reafirmar seu Deus e reafirmar a confiança nele? Ou você vai desanimar em meio ali à tempestade, em meio ali ao vale de sombras da morte? Como você vai reagir? E fica essa pergunta para mim e para você. Se você prosseguir, talvez Deus vai te dar uma coroa. Deus vai te dar a coroa da vida. Assim fala a Bíblia. Sobre aqueles que persistirem até o fim. Mas assim é na nossa vida também. Se perseguirmos, se entendermos que Deus está conosco e, portanto, quem será contra nós, de fato, nós iremos colher o fruto. De fato, nós iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu queria trazer isso na palavra de sabedoria de hoje, mas o que me chamou a atenção, apesar de todas essas dificuldades, ele fala, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Olha só, em meio a um tempo que a gente sabe de muita ansiedade, de muita depressão, de muitas questões emocionais, de muitas questões relacionadas ao sono, dificuldade relacionada a dormir, a gente está falando aqui de uma pessoa extremamente atribulada, no entanto, porque ele confiava em Deus, porque ele depositava toda a ansiedade dele, toda a expectativa dele de futuro em relação a Deus, ele colocava em direção a Deus. Tudo aquilo que ele fez de errado, ele simplesmente aceitava o perdão de Deus. E por causa disso, ele colhia um fruto. O fruto de dormir tranquilo, o fruto de deitar e dormir. Talvez você não esteja experimentando isso. Talvez eu e você não estejamos experimentando isso. O que a gente tem que fazer? A Bíblia é repleta de promessas. E, de fato, a gente tem um Deus que se agrada em cumprir, em fazer, acontecer aquilo que está ali já como base da sua palavra, como princípio da tua palavra. Então, você não está vendo isso na sua vida? Fale, Deus, eu estou vendo esse texto aqui. Davi, em meio à tribulação, ele dormia tranquilamente. Eu quero dormir também, porque talvez eu esteja com dificuldade de dormir. Eu vejo que eu tenho dificuldade, Deus, mas eu vou entregar isso diante ao Senhor. Eu quero dormir tranquilamente, eu quero ter paz, mesmo em meio ao vale das sombras da morte. Certo? Ao vale das sombras da morte, certo? Mesmo quando eu falo desajeitado, mesmo quando eu passo por um momento de dificuldade. Assim é o nosso Deus. Ele quer te ensinar
Tudo que você passa na sua vida é para você poder aprender. Mas entenda, você tem que corrigir naquilo que ele está te chamando a atenção. E você tem que prosseguir na direção que ele está te chamando, certo? E a partir disso, você vai começar a desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E você vai desfrutar a paz de Deus. Por causa disso, vai ter um sono tranquilo. Muitas pessoas não têm um sono tranquilo. Talvez você esteja assim. E eu chamo a sua atenção. Peça a Deus e desfrute dessa palavra, dessa promessa aí sobre a sua vida. Deus abençoe para mais um dia abençoado, extraordinário, cheio da presença do Senhor, que você possa abençoar outras pessoas também, como o Mateus, curtindo e compartilhando esse vídeo para outras pessoas, para que também elas possam ser abençoadas, para que também possam ter um sono tranquilo. Como? Indo a Deus e falando: Deus, você tem essa palavra, eu quero isso para mim, porque eu não estou vivendo isso hoje. E assim a gente passa a colher os frutos daquilo que a gente talvez não está colhendo ainda. Mas, a partir do momento que a gente começa a escutar o testemunho de outras pessoas, o testemunho da palavra, isso gera fé no nosso coração. E a gente começa a clamar a Deus: Deus, eu quero isso também para a minha vida, porque se o Senhor fez isso na vida dele, eu creio que o Senhor pode fazer na minha, porque o Senhor não faz indiferença de pessoa. Portanto, eu deixo essa palavra para você. Tenha um dia extraordinário.